Bom dia, o programa de hoje é dedicado a homenagear o pioneiro da imprensa esportiva piauiense, o professor Carlos Said, que está completando 89 anos. Herbert Henrique. A trajetória do Magro de Aço é uma das mais importantes de toda a história da comunicação esportiva brasileira. Com uma força de viver impressionante, o pioneiro da imprensa esportiva piauiense chega aos 89 anos, tendo superado momentos difíceis ao longo de 9 décadas. O acidente de 1964, quando sobreviveu por um milagre, e a morte da esposa, Rochelane, sua eterna amada. A vida toda acompanho a luta dele para um futebol melhor. Com uma autoestima de dar inveja, o mito Carlos Said diz como aprendeu a gostar de futebol. 7 anos de idade, Copa do Mundo, de 38 a terceira. Leônidas Domingos da Guia. Eu digo, eu vou ser jornalista esportivo. Então, naquela época, para mim, foi a maior novidade, a Copa do Mundo da França. O saudoso compositor e narrador de futebol Ari Barroso também serviu de inspiração para o Magro de Aço. Ari Barroso. Eu tinha até uma gaitinha para admiração tanta a respeito de Ari Barroso, o dono da aquarela do Brasil. Eu queria ser Ari Barroso e acabei no mito Magro de Aço. Suas pernas não são mais as mesmas, fruto do acidente que sofreu na década de 60. Por isso, sua presença no lugar onde mais gosta, os estádios de futebol, tem diminuído ano a ano. Nas manhãs de domingo, a casa do Magro de Aço é da família e dos amigos. O cunhado, considerado um filho, sabe muito bem como é conviver com o Magro de Aço. Afetivamente, eu chamo ele de Maguinho. Eu conheço ele desde 1972, quando eu conheci a Inês, minha esposa, que era irmã da Rochelane, esposa dele, e desde esse tempo nós mantemos essa amizade, essa convivência. Todo domingo, eu vou à missa e eu venho aqui. Quando eu não venho aqui, ele fica ligando, perguntando por que é que eu não venho, né? O Carlos Said, apesar de 88 anos de idade, ele não tem nenhum sintoma de Alzheimer, nada. Quer dizer, uma pessoa lúcida, que ele tem aquele relacionamento, ele lembra de coisas antigas, de coisas passadas. Um dos filhos de Carlos Said, Gustavo Said, admira a vontade de viver do pai e ressalta que ele continua o mesmo. O Magro de Aço continua o mesmo. Eu já nem consigo mais separar essa figura pública, essa lenda viva, Magro de Aço, do Carlos Said. De tal forma que o Magro de Aço continua sendo o mesmo porque ele vive intensamente esse personagem. Ele se mantém íntegro àquilo que, durante toda a sua trajetória, ele colocou em cena, na cena pública. Tudo aquilo que ele fez do personagem é a vida dele. Então a gente não consegue mais separar o Carlos Said, pai, o Carlos Said, homem familiar, uma pessoa que se relaciona com seus familiares, com a mesma intimidade e simplicidade com que ele se relaciona com seus ouvintes, né, com seus ex-alunos e todos aqueles que o admiram. Nos anos 50, Carlos Said começava sua atuação no esporte piauiense, transmitindo futebol através do serviço de amplificadora, onde montou uma verdadeira escola de rádio, oferecendo oportunidades aos jovens que lhe procuravam. Um desses jovens foi Dídimo de Castro, que se consagrou ao ponto de cobrir 6 Copas do Mundo. Carlos Said conta com carinho como o Dídimo se apresentou para ele. O Longuinho, que trabalhava na difusora, disse que havia lá embaixo um garoto espigado, magricela, que queria falar comigo. Eu digo, manda subir. Quando ele chegou e apresentou as credenciais, não como aprendiz, mas como admirador do futebol,
querendo ser jornalista esportivo. Eu digo, só não tem dinheiro, mas vá lá para o estúdio e faça 5 minutos, um comentário, escolha o tema. Aí eu fiquei perplexo, admirado de tanta inteligência. Eu digo, agora você vai fazer parte da equipe esportiva Trindade Júnior. Você tinha quantos anos? Eu tinha, acho que 14 para 15. E aí, então, um tempo em que não tinha formação de jornalista, de radialista, não tinha curso de comunicação, o professor formador de gerações era Carlos Said, na Rádio Difusora em Teresina, naquela época. E ele me acolheu muito bem, me deu todos os ensinamentos necessários que eu nunca abandonei. Me mantive até hoje e farei para sempre fiel aos ensinamentos de Carlos Said. Tudo começou no início da década de 60, exatamente no ano da Copa do Mundo do Chile, março de 62. Juntos estão até hoje, são 6 décadas, Dídimo de Castro e Carlos Said. Seguramente um fato histórico para a imprensa esportiva brasileira. Seguramente não existe, seguramente não existe. Eu conheço companheiros da minha época, como narradores de futebol, que estão até hoje trabalhando, mas a dupla se desfez. O narrador e o comentarista por algum motivo. Ou por troca de emissora, ou de falecimento, questão de saúde. Então não existe. Eu asseguro que eu e o Carlos Said somos recordistas no rádio brasileiro. Ao final da matéria, no seu estilo, Carlos Said se transformou no verdadeiro personagem que todos nós conhecemos e admiramos. O senhor quer parar agora essa matéria? A gente encerra? Encerrar eu não queria não, mas como é para parar, eu devo mandar, evidentemente, muita gente para os bilíngues dos infernos, e ai, e ui. Este é o Magro de Aço, pioneiro da imprensa esportiva piauiense. Parabéns, Magro, pelos 89 anos. Uma retificação. Eu não comecei com 13 anos com o Magro trabalhando. Com 13 anos, eu já acompanhava o Carlos Said, fazendo programa de rádio, na Rádio Difusora de Teresina e transmitindo futebol. A oportunidade dele veio lá pelos 17 anos, o meu querido professor Carlos Said, o Magro de Aço.